Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos explorar uma novidade no cenário das licitações, o Portal Nacional de Contratações Públicas, conforme estabelecido pela Lei 14.133 de 2021. Se você não sabe o que é, fica aqui comigo porque hoje eu separei informações sobre o assunto e vou responder algumas dúvidas que também podem ser a sua. Antes de começarmos, eu sou a Mariana, advogada de Direito Público aqui da Duarte Moral Advogados, e se o assunto de hoje for interessante para você, já deixa o seu curtir e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, ativando o sininho para continuar recebendo mais vídeos como esse aqui, todas as quintas-feiras a partir das 15 horas. E se quiser saber mais sobre o escritório Duarte Moral, dá uma olhada nos nossos outros vídeos aqui do canal, no Facebook e no Instagram. Nós estamos no @DuarteMoralADV e também tem o nosso site, o duartemoral.com. Bom, voltando ao nosso tema, é importante começar dizendo que o Portal Nacional de Contratações Públicas, ou PNCP, como também ele é chamado, foi criado pela nova Lei de Licitações, a 14.133 de 2021, que revogou a antiga lei, a 8.666 de 93. Isso com a promessa de tornar os processos de licitação mais modernos, padronizados, transparentes e acessíveis a toda uma população. O artigo 174 da nova lei vai dizer que PNCP nada mais é do que um site oficial do governo federal, com o objetivo de centralizar toda a divulgação de atos licitatórios considerados obrigatórios por essa nova lei de licitações. Esse portal ele é gerido por um comitê gestor de contratações públicas, com funcionamento regulamentado por decreto federal e regimento interno aprovado por resolução da SEGES, a Secretaria de Gestão vinculada ao Ministério da Economia do nosso governo federal. O portal ele vai oferecer um sistema com diversas funcionalidades, como a de registro cadastral do licitante, da pessoa que tem interesse em vender para o poder público, divulgação de editais e documentos que dão abertura ao processo licitatório, painel para consulta de preços, espaço para realização de sessões públicas, como a de pregão eletrônico, por exemplo, uma das modalidades de licitação, tudo como uma forma de integrar diversos órgãos e entidades da administração pública, seja ela municipal, estadual ou federal. Se você então é licitante ou está começando agora e precisa vender, tem o interesse de vender para o poder público, eu sei que nesse percurso, nesse caminho de alteração legislativa pode ter aparecido diversas dúvidas relativas a esse portal de licitação que foi criado. Então eu separei aqui algumas dúvidas que são feitas por vocês. Por exemplo, a primeira delas: outros sites com sistemas eletrônicos de compras vão deixar de existir com o surgimento do Portal Nacional de Contratações? A resposta é: depende de qual sistema nós estamos falando. A nova lei, ela diz que a realização das contratações pelos órgãos e entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário de todos os entes federados, entre eles o municipal e estadual, é facultativa, ou seja, é possível utilizar outro sistema de contratação, desde que os atos considerados em lei, considerados na nova lei de licitação como expressamente obrigatórios, sejam divulgados, publicados no Portal Nacional de Contratações. Então, por exemplo, se você encontrou uma oportunidade de licitação em um outro portal de compras, vai ser necessário verificar se todos os processos de licitação realizados nessa outra plataforma em específico já estão totalmente integrados ao PNCP, ou seja, se toda a documentação necessária e exigida por lei, como a publicação do edital, por exemplo, se ela também vai ser facilmente encontrada e anexada no Portal Nacional de Contratações Públicas. A segunda dúvida também é muito comum para quem licitava, parou de licitar, ou para quem está começando agora e não entende muito bem como funcionam esses sistemas. O Comprasnet é a mesma coisa que Portal Nacional de Contratações Públicas? A resposta é não. O Comprasnet, atualmente, ele sofreu uma mudança de nome, ele é chamado de Comprasgov, e ele é apenas um dos sistemas desenvolvidos pelo governo federal brasileiro e ele está integrado ao Portal Nacional de Contratações Públicas.
Portanto, PNCP é um sistema mais amplo que busca integrar os sistemas de compras e contratações públicas de todo o país, reunindo informações sobre licitações, contratos, fornecedores e outros dados relacionados às compras públicas em um único portal de transparência. Então é diferente do Compras.gov, que é apenas uma das funcionalidades, um dos sistemas. A terceira dúvida, que também é muito perguntada: empresas da administração pública indireta, ou seja, empresa pública e sociedade de economia mista, elas podem usar o PNCP? Essa pergunta é bastante controversa. O artigo 174 da nova lei, mais especificamente no seu inciso 2, ele diz que a utilização do PNCP é facultada aos órgãos e entidades. Então, somente levando em consideração a leitura desse artigo, a gente poderia entender que sim, é possível, por exemplo, se você quer vender para a Caixa Econômica, para o Banco do Brasil. A princípio seria possível encontrar no Portal Nacional de Contratações oportunidades também regidas então pela Lei das Estatais, a 13.303. Inclusive, o sistema Compras.gov, ele libera algumas funcionalidades para esses órgãos estatais, esses entes estatais. Porém, o que acontece é que recentemente o Tribunal de Contas ele publicou no seu manual de licitações e contratos, entendendo que as empresas públicas e a sociedade de economia mista, elas devem licitar somente em conformidade com a lei das estatais, observando a ressalva da Lei 14.133, que fala sobre a parte de crimes praticados em licitações e contratos administrativos, considerando que estes dispositivos em particular, eles são aplicados também às estatais, os entes pertencentes à administração indireta. Isso, então, esse entendimento, ele acaba afastando a utilização de procedimentos licitatórios não estabelecidos na lei das estatais e, por consequência, o uso do Portal Nacional de Contratações Públicas, já que para fazer uso do sistema, a motivação precisa ser feita com base na nova lei de licitações. E o artigo 1º dessa lei de licitações, ele vai estabelecer que as empresas públicas e sociedades de economia mista são regidas pela lei das estatais, vedando então a aplicação da nova lei de licitações. Em resumo, uma vez que o PNCP ele não admite uma fundamentação fora do sistema da 14.133, seria possível apenas que as estatais se utilizassem de algumas funcionalidades do Compras.gov, como o publicador de contratos, o sistema integrado do PNCP. E aqui, mais uma dúvida, a última também muito recorrente. É necessário contratar advogado para que o licitante consiga fazer o seu cadastro e consiga utilizar o Portal Nacional de Contratações Públicas? A resposta é não, o sistema é gratuito. Uma ideia é que toda a população consiga acompanhar esse universo de contratações públicas. O PNCP ele também funciona como um portal da transparência, onde qualquer pessoa, ainda que tenha ou não feito cadastro, ou tenha ou não advogado, consiga fazer consultas para verificar o que o poder público está contratando e com quem. A contratação de advogado, então, também não vai ser obrigatória nessa etapa inicial de cadastro e de envio da documentação, bem como também não vai ser obrigatória na etapa licitatória e contratual. Porém, aqueles que já participam de licitações sabem que um advogado especialista acaba sendo essencial para atuar de uma forma preventiva. Isso porque é o advogado especialista que vai ter um conhecimento técnico mais aprofundado da lei e de outras normativas específicas para analisar o edital, verificando se ele tem algum tipo de problema. É ele quem consegue recorrer das decisões de inabilitação ou desclassificação, por exemplo, de uma forma mais técnica e, inclusive, gerenciar de uma forma mais estratégica os riscos com uma eventual penalidade, no caso de um possível descumprimento de algum requisito do edital pelo licitante. Essas foram algumas dúvidas que eu trouxe para vocês, mas é claro que as respostas de tantas outras dúvidas
sobre o assunto também pode ser encontrado na seção de perguntas e respostas do próprio site do Portal Nacional de Contratações Públicas, que eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, para caso você queira se aprofundar mais, tenha curiosidade, se intere sobre o assunto. E nós concluímos nosso vídeo sobre o Portal Nacional de Contratações Públicas. Se vocês acharam o conteúdo útil, não se esqueçam de dar o seu joinha, de compartilhar com seus amigos, familiares e de se inscrever no canal para mais informações sobre temas relevantes. Muito obrigada por assistir. Não deixa de passar nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, no @DuarteMoralADV, e também lá no site, no duartemoral.com. Até o próximo vídeo.